Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Pensar no morrer é pensar no viver. Principalmente pensar no viver melhor com o tempo que nós temos. Gal Costa dizia que quando a gente é jovem, a gente não pensa muito que vai morrer, tipo, sei lá, na semana que vem. Claro que a gente não espera que pessoas jovens e saudáveis morram do nada, como a gente espera que pessoas com idade avançada e com doenças morram. E talvez por isso é tão chocante quando uma pessoa jovem e saudável morre. Eu mesmo me lembro de um colega meu, um veterano, na época que eu estava na faculdade de psicologia. Ele foi dar uma volta no parque, foi dar uma corrida e teve um mal súbito e morreu aos 24 anos. Do nada. Ele era uma pessoa muito saudável, e inclusive bombado e que se exercitava muito. Eu lembro também, mês passado, o irmão de um colega meu, com menos de 30 anos, ele estava andando no veículo dele e teve um acidente e nos deixou tragicamente com menos de 30 anos, deixando aí uma criança na segunda infância. Quando eu cheguei lá, para prestar as condolências à família, eu só pude chegar e dizer: putz, eu não faço ideia do que vocês estão sentindo agora. Que a morte já é depois que eu deixar de respirar. A gente pode morrer a qualquer momento, pois a vida é tão valiosa quanto frágil. Por exemplo, ano passado, quando eu fui voltar, a gente foi de uma cidade para outra, voltar 200 quilômetros de viagem, e voltando, o nosso carro virou e deu perda total. Vou deixar aí no vídeo a imagem de como ficou o carro. Felizmente, eu saí vivo para contar a história, e talvez com um leve trauma de carro. Se um carro passar da 100 por hora, eu já fico com pensamentos intrusivos. Mas mês passado, por exemplo, também eu estava andando de moto e estava chovendo, eu estava andando bem devagarzinho e tal, e eu caí, né? Não sei se ficou até essa marca aqui, né? Eu caí bem devagarzinho, foi um negócio bem unlucky, bem falta de sorte mesmo, e aí só ficou os arranhões. Mas nesses dois acidentes, eu poderia muito bem ter morrido, né? Aí com os 25 anos, de maneira trágica, né? Mas felizmente eu tô aqui contando a história. É como naquela música do Radiohead, Airbag. É uma música que conta a história de uma pessoa que sobreviveu a um acidente de carro por conta do airbag. Isso face às contradições da tecnologia, né, na sociedade. É só a gente pensar, por exemplo, na regulação das inteligências artificiais, na PL aí do fake news, ou na automatização das profissões. Então a gente tem uma contradição, né? Uma tecnologia que traz um bem, mas que também gera problemas. E a gente está no meio disso e tem que se virar. Se você viver 100 anos, você vai ter cerca de 5.200 semanas de vida. Isso é muito, mas não é tanto assim, né? A expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, é de 75 anos. Então, você vai ter menos semanas ainda, vai ter umas 1.000 aí a menos, estatisticamente falando, se você é brasileiro, né? Se 25 pessoas estão assistindo esse vídeo agora, apenas uma vai chegar aos 100 anos, né? Espero que seja você que está vendo agora. Mas uma boa parte da vida é na infância, em que a gente é meio que só existe e não é muito útil para a sociedade e está sendo socializado. E outra boa parte da vida é trabalhando. Levando isso em conta, né, as pessoas geralmente aposentam aos 65 anos. E talvez a gente não envelheça saudável. E tudo isso, né? Uma parte da vida é trabalhando, outra é na infância, e aí eu vou chegar na velhice e vou parar de trabalhar, 65 anos. O que não é para todo mundo, que no Brasil, para aposentar, talvez não seja 65 anos. Mas você chega lá, e aí você pode chegar com um problema de coluna, você pode... Nossa, um carro acelerou aqui de maneira muito violenta.
Você pode chegar à sua velhice com osteoporose, você pode chegar com problema de coluna, você pode chegar com Alzheimer, né, com alguma demência. Então, você pode não ser um velho durinho, né, com músculo e lúcido. E talvez você não tenha reserva financeira também, precise trabalhar. Tudo isso deixa a questão da morte um pouco mais desesperadora. Esse é um riso de desespero, né? E uma pessoa que pensa muito sobre essa questão da morte é o Gilberto Gil. Tem uma entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. O Gil, que é um religioso, pergunta para Drauzio, que é um ateu, o que é que vai ser depois da vida, né? Para onde a gente vai depois de morrer sem um Deus? Aí Drauzio Varela responde que a gente vai para o mesmo lugar onde a gente estava antes de nascer. É uma resposta bem materialista, mas Gilberto Gil, em suas músicas, ele reflete muito sobre essa questão da morte. Ainda pode haver dor em ou vontade de mijar. Por exemplo, naquela música, Não Tenho Medo da Morte. É uma espécie de investigação ontológica, né? Ele vai atrás do que é a natureza da morte. Isso é uma maneira chique de dizer que ele vai diferenciar a morte do morrer. E como isso, por mais que pareça bobo, é importante, pois é o morrer que trará o fim da vida. A morte é depois do morrer. E na morte, a gente não vai ter sistema nervoso funcionando, né? Metabolizando energia. A gente não vai ter pele para sentir, não vai ter sistema nervoso ativo. A gente não vai sentir nada, assim como a gente não sentia nada antes de nascer. Então, um piscar de olho vai ser a eternidade depois da gente morrer, assim como foi antes da gente nascer. Provavelmente, a gente não sabe também, talvez tenha um paraíso aí, não sei. Mas a ciência bota cada vez mais em ponto essa questão aí, e a gente fica... né? Mas embora tudo isso soe muito lógico, morrer é uma parada muito complicada para a gente entender. Como espécie mesmo, né? É algo inevitável e talvez o nosso cérebro não tenha sido feito para entender a morte mesmo, né? Se a gente entendesse muito bem da morte, talvez não teria nenhum valor evolutivo, né? E uma coisa é a gente entender a morte de maneira meramente racional, e outra é, sei lá, como a Gal Costa fala, né? Os jovens não pensam muito que podem morrer semana que vem. E talvez a idade traga uma percepção diferente da morte. O Heidegger mesmo, que é um filósofo que, apesar de nazista, tem umas ideias interessantes, ele diz que, uma coisa bem óbvia, inclusive, que a única certeza da vida é a morte. E Gilberto Gil sabe muito bem disso, né? Então, por exemplo, na música Cérebro Eletrônico, antes do Radiohead, né, na década de 90, e bem antes do ChatGPT e da automatização, da ascensão das inteligências artificiais. O cérebro eletrônico faz tudo, quase tudo, mas ele é mudo. Gilberto Gil já refletia sobre essas coisas, como esses dispositivos artificiais dificilmente vão entender a qualia dos sentimentos. Qualia é um termo filosófico que descreve a característica subjetiva de uma emoção, que não pode ser descrita, apenas sentida. Né? Então, por exemplo, embora eu possa descrever minha sensação de ouvir Gilberto Gil, ninguém vai ter acesso à qualidade subjetiva do ouvir Gilberto Gil para mim. Não tem um exame de imagem que vai chegar nisso. Eu falar para você o que é ouvir Gilberto Gil não vai ser a mesma coisa do que eu estou sentindo. Então, isso é a qualia. Embora eu possa falar como eu senti, só eu vou saber, de fato, como eu senti. Então, na música, né, o cérebro eletrônico faz tudo. Faz quase tudo. Mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda. Ele é quem manda. Mas ele não anda. Tá entendendo? Né? Gilberto Gil. Nessa
Nessa mesma música, Gil canta esse trecho. Eletrônico nenhum me dá socorro em meu E caminho esse trecho inevitável para a morte. É uma dolorosa Porque eu sou vivo. contradição. Justamente porque a vida é valiosa, porque ela é rara. A vida é valiosa porque a morte existe. E só eu, que sou vivo, sei disso. E sabendo disso, o único lugar que faz sentido viver é no aqui e no agora. Pois é, onde a vida está. É no aqui que existe pele, né? Para sentir as coisas. É no aqui que tem sentimento. É no aqui que a gente pode ouvir uma música, pode ver um vídeo do Não Freud, tomar um café, comer um folheado de carne seca no mercado econômico. É no aqui. Pensamento é uma mera projeção pálida do que viver de fato é. E a filosofia das músicas do Gil é um pouco sobre isso. Sobre o que pode ser vivido e sobre o que pode ser mudado. Eu deixo uma sugestão de 2 álbuns do Gil, ou 2 acústicos. Um é o Gil Luminoso e outro é o Gil Unplugged, na MTV. Vocês vão perceber isso que eu tô falando. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida. Eu mesmo compartilho a filosofia do meu pai sobre a morte, que é: eu não gosto muito desse negócio de morrer e espero que acabe antes da minha vez. Eu não tô pronto para morrer ainda. Se eu tivesse morrido no acidente ou na semana passada, no mês passado, no acidente de moto, eu acho que seria muito chato. Não... Tem umas coisas ainda que, né, dá para fazer, né? E aí, muito chato esse negócio de morrer. E morrer, acidente assim também deve ser muito chato. Morrer, no geral, deve ser muito chato, né? Então, talvez ninguém esteja preparado para morrer. Ou, de repente, todo mundo esteja, não sei. Só descobre na hora. E aí ninguém tem como dizer que sabe como é morrer, porque morreu. Uma coisa para se pensar. Mas Gilberto Gil suavemente nos lembra que a morte vai chegar. E que esse é um convite para viver consciente, no aqui, no agora, né? É uma vida que vale a pena, uma vida com sentido e que, se der, dê para ajudar os outros também, né? Viver com intensidade e amar o próximo. Pondo em perspectiva a imensidão do universo, a vida é um presente. Um familiar bem próximo meu está enfrentando um câncer. E com a queda, né, dos cabelos, né, primeira vez que o cabelo caiu, veio essas questões, né? Com certeza é algo que faz pensar, pois doença, assim, né, ou uma pessoa morrer jovem, é algo que nos lembra que a morte uma hora chega, né? Que a gente ignora muito isso. E a gente não precisa ficar obcecado com isso. Mas, levando em conta que pode acontecer, é algo para ter em mente, né? Memento mori, né? A filosofia dos gregos. Lembre-se que você vai morrer. Isso é um lembrete sobre a vida, não sobre a morte. Tudo que a gente viver, a gente vai viver alguma vez pela última vez. Então, por exemplo, se você é adulto e as estatísticas estiverem corretas, você já passou boa parte do tempo disponível com seus pais. Daqui para frente você vai ver eles bem menos do que você já viu. E tudo que a gente fez e faz, justamente, a gente irá fazer em algum momento pela última vez. E por isso é importante aprender a morrer, especialmente o que fazer antes disso. Né? A gente pode ligar para um parente que tem tempo que a gente não falou, a gente pode comer um croissant, a gente pode entrar no grupo musical que a gente sempre quis entrar, pode começar aquele hobby que a gente está enrolando há meses, pode ligar para os nossos pais, dizer que a gente ama eles. Tudo isso na vida. As coisas só são possíveis enquanto estamos vivos. Olá, meu nome é Igor, sou psicólogo. Se você quiser apoiar os meus vídeos, você pode ir no meu site, aqui embaixo, Igor Maneiro, e comprar os meus livros. Se você gostou desse vídeo, muito provavelmente você também vai gostar dos meus livros.